Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Oi, por favor, você é brasileiro? Eu me considero um brasileiro, sim. Sim, eu sou brasileira. O que faz você ser brasileira? Eu sou filha de pais brasileiros. Sempre morei nesta terra. Amo a nossa terra. Bom, o que me faz ser brasileira é a grande honra que eu tenho de ser um patriota, embora não seja um nacionalista exagerado. Que eu nasci no Brasil e falo português. Você sabe dizer o que faz a gente ser brasileiro? Pois nós vamos responder esta questão estudando um importante momento da nossa história. Veja só o que nós vamos aprender hoje. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como o Brasil ingressou no chamado mundo civilizado. Vamos saber como eram as relações do Brasil com os demais países da América e com os países da Europa. Vamos conhecer também um pouco do primeiro livro de história do Brasil, escrito ainda na época do Império. E tudo isso vai ajudar a gente a entender como foi se formando o país chamado Brasil e o povo brasileiro. O que faz de nós brasileiros? Você talvez diga que é ter nascido no Brasil e falar português. Mas isso não é tudo. Para ser brasileiro, é preciso ter em comum uma memória do passado e comemorar os acontecimentos importantes da nossa história, como este monumento aqui está comemorando, o 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Aliás, é bom lembrar que os monumentos, os quadros, as esculturas que representam pessoas ou situações ligadas à história do Brasil não representam necessariamente a realidade, e sim uma ideia que se tem ou que se quer que os outros tenham sobre uma determinada realidade. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que elas aparecem nos quadros. Este é um trecho do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, no qual o pintor francês Jean-Baptiste Debré relata o episódio da pintura do pano de boca do Teatro da Corte, feita especialmente para a coroação de Dom Pedro I. Pintor de teatro, fui encarregado de nova tela representando a fidelidade geral da população brasileira ao governo imperial, sentado em um trono coberto por rica tapeçaria estendida por cima de palmeiras. A composição foi submetida ao ministro José Bonifácio, que a aprovou. Pediu-me apenas que substituísse as palmeiras naturais por um motivo de arquitetura regular, a fim de não haver nenhuma ideia de estado selvagem. Coloquei então o trono sob uma cúpula sustentada por cariátides douradas. Ô Vicente, sabe que eu acho que teve alguma teleaula que falou sobre o Debré aqui? Já teve, você não tá lembrado? O Debré foi um dos artistas e arquitetos que vieram na chamada Missão Artística Francesa, lembra? Que Dom João VI contratou para dar aquela cara europeia ao Rio de Janeiro colonial. Exatamente. Bom, vamos dar uma olhada então nas imagens que tem do Debré aqui, ó. Vamos. Olha lá, o Debré deixou várias pinturas representando as terras brasileiras e os seus habitantes. Agora, outros artistas estrangeiros que estiveram por aqui durante o século XIX também fizeram seus registros, nos seus livros, em suas pinturas. Olha lá, retratando as terras tropicais e os habitantes, mestiços, negros e por aí vai. Tá vendo? Mas, ao mesmo tempo, nessa época, tinha alguns brasileiros, como José Bonifácio, por exemplo, que não tinham nenhum orgulho desse negócio de terra selvagem, povo misturado, muito pelo contrário. Eles achavam que para o Brasil ingressar no chamado mundo civilizado, a gente tinha que construir aqui uma civilização copiada da Europa, entendeu? Então é por isso que José Bonifácio não gostava das palmeiras selvagens e preferia as cariátides gregas, não é isso? Exatamente. Tá vendo, rapaz? Para o Brasil ser uma monarquia centralizada e unitária, como queriam os conservadores, era preciso que a jovem nação escrevesse a sua história. Nação sem história não é nação.
Em 1838, o regente conservador Pedro de Araújo Lima criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que tinha o objetivo de explicar a evolução do Brasil desde as suas origens. Criou também o Arquivo Nacional, que tinha a finalidade de guardar para o futuro os documentos produzidos no presente. Escrever história é mais do que juntar documentos. Cabe ao historiador selecionar, organizar e interpretar esses documentos. Sabe o nome da primeira pessoa que fez isso com a história do Brasil? Francisco Adolfo Van Hagen é considerado o primeiro historiador do Brasil. Reunindo uma vasta documentação sobre a América Portuguesa, Van Hagen escreveu uma monumental História Geral do Brasil, que abrangia do descobrimento até a independência. A preocupação principal dessa história foi mostrar as origens do Brasil. Para Van Hagen, os índios selvagens não poderiam ser considerados raízes dignas de um país que pretendia ingressar no mundo civilizado, pois representavam o atraso e a barbárie. Além disso, não tinham o sentimento de patriotismo, fundamental para a construção de uma nação. Veja o que disse Van Hagen sobre os índios. Nos selvagens não existe o sublime desvelo que chamamos patriotismo, como um sentimento elevado que nos impele a sacrificar o bem-estar pela glória da pátria. Nem poderiam possuir instintos de amor de pátria gentes vagabundas que, guerreando sempre, povoavam o terreno que hoje é do Brasil. Assim, tais rixas perpetuariam neste abençoado solo a anarquia selvagem, ou viriam a deixá-lo sem população se a providência divina não tivesse acudido a dispor que o cristianismo viesse ter mão a tão triste e degradante estado. Consulte a obra de Van Hagen nas bibliotecas e você vai perceber que a escravidão africana praticamente não foi estudada. É como se o historiador quisesse apagar do nosso passado o que ele considerava uma mancha negra. Na história que Van Hagen escreveu, a base da nossa evolução foi o elemento português, europeu e cristão, que introduziu a superioridade e os encantos da civilização sobre a barbárie. Ô Vicente, espera aí. Não era todo mundo que dispensava o índio na nossa história, não. Não. Se eu não estou enganado, existe um livro muito importante que depois virou uma grande ópera, que o herói era um índio. Agora eu não estou lembrando o nome. Tá aqui na mão, ó. O Guarani, José de Alencar. O Guarani. Já leu? Uma beleza de livro. Então. Na verdade, conta o romance entre um índio muito valente, chamado Peri, e uma loura, chamada Ceci. Entendeu? É um livro de aventura, é muito bonito, que se passa no século XVI. Inclusive, José de Alencar e outros autores da época resolveram eleger o índio como símbolo da nacionalidade brasileira. Interessante. Escute só como José de Alencar descreve o índio Peri. Uma simples túnica de algodão, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até o meio da perna e desenhava o talhe delgado e esbelto. Sobre a alvura do algodão, a sua pele, cor de cobre, brilhava com reflexos dourados. Os cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes, a pupila negra, cintilante, a boca forte, mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos, davam ao rosto pouco oval a beleza inculta da graça, da força e da inteligência. Era de alta estatura, tinha as mãos delicadas, a perna ágil e nervosa. Observe que o forte e inteligente índio Peri, saído da imaginação de José de Alencar, nada tinha a ver com os índios bárbaros de Van Hagen, descritos pelos documentos históricos. Peri podia, então, encarnar as raízes da nação brasileira civilizada, que se queria civilizada, porque era um índio com alma de europeu. A união do índio Peri e da loura Ceci representava, assim, a harmonia que teria marcado as relações entre índios e brancos. Porém, a criação da nacionalidade brasileira não foi o único desafio que o Brasil independente teve de enfrentar. Século XIX. O Brasil independente precisava enfrentar ainda um outro desafio: como se relacionar com os países estrangeiros, americanos e europeus. As relações do Brasil com a Europa são muito fortes. A Inglaterra é a nossa maior fornecedora de manufaturados e uma grande consumidora das nossas matérias-primas. Da França, o Império Brasileiro importa a moda, o gosto, os costumes refinados,
a língua, os livros, a música, tudo que possa representar a marca do mundo civilizado. Já o relacionamento do Brasil monárquico com a América republicana é muito difícil. Ao norte, os Estados Unidos da América tentam afastar a influência europeia no continente, tendo como lema a América para os americanos. Para atrair a simpatia do Império Brasileiro, os Estados Unidos são o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil. Durante o período regencial, vários políticos brasileiros veem nos Estados Unidos o modelo a ser seguido pelo Brasil. E com os nossos vizinhos do Sul? Você sabia que a rivalidade entre brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios vai além do futebol? Na verdade, muita coisa sempre nos separou. Vamos lembrar? Desde o período colonial, o interesse português na região do Prata era grande. O objetivo de Portugal era tirar da Espanha o controle do comércio e das riquezas que circulavam pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Em 1821, por ocasião das lutas de independência da América Espanhola, Dom João VI anexou a banda oriental do Rio Uruguai ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Durante 7 anos, a província Cisplatina, como passou a ser chamada, fez parte do território brasileiro. Em 1828, o Império Brasileiro, derrotado na guerra, foi obrigado a reconhecer a independência da Cisplatina, que se transformou na República do Uruguai. Até 1850, o governo brasileiro está mais preocupado com os problemas internos. Ou seja, o governo está preocupado em manter a ordem e preservar a unidade do território. A partir de então, com a casa sob controle, o Brasil resolve voltar a ter uma presença mais atuante na política do Prata. Enquanto a América Portuguesa conseguiu se manter unida e se transformou no Império do Brasil, o vice-reinado do Prata se dividiu em vários países republicanos: a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Pequeno país sem saída para o mar, o Paraguai, governado por ditadores, tem poucas relações com o exterior. Já a Argentina e o Uruguai, através dos portos de Buenos Aires e Montevidéu, dominam o comércio platino. Que interesses brasileiros estavam em jogo no Prata? O primeiro deles era garantir a livre navegação pelos rios da região. Eram muito difíceis as comunicações por terra entre o oeste das províncias de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o sudoeste da província de Mato Grosso e as províncias do sudeste, em especial o Rio de Janeiro. Para vencer as grandes distâncias, era usada a navegação de cabotagem, ou seja, pela costa, e também a navegação fluvial, subindo os rios da Bacia Platina. Outra preocupação do governo imperial era evitar que a Argentina se tornasse muito poderosa e passasse a dominar outros países da região. Não interessava para o Império que o Prata voltasse a se unir. Isso seria uma ameaça à supremacia brasileira na América do Sul. Por várias vezes, o governo imperial interveio militarmente na Argentina e no Uruguai. O objetivo principal dessas intervenções era tirar do poder governantes argentinos e uruguaios que se colocavam contra os interesses brasileiros. Em 1851, com o exército sob o comando de Caxias, o Brasil declarou guerra ao uruguaio Uribe e ao argentino Rosas. A vitória brasileira assegurou que o Uruguai e a Argentina ficariam em mãos de políticos simpáticos ao Brasil. Foi nessa região do Prata que o Brasil se envolveu na mais dura guerra da sua história, a Guerra do Paraguai. Essa guerra enfraqueceu o Império e acabou levando à proclamação da República. Mas isso é um assunto para a nossa próxima teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Hoje você viu como começou a se formar a ideia de nacionalidade brasileira na época do Brasil Imperial. Você viu que havia brasileiros como José Bonifácio que achavam que para ingressar no mundo considerado civilizado, o Brasil teria que construir aqui uma civilização copiada da Europa. Você conheceu um pouco da obra de Francisco Adolfo Varnhagen, considerado o primeiro historiador do Brasil, e um pouco da obra O Guarani, que fazia um retrato romântico dos índios brasileiros. Finalmente, você estudou as complicadas relações entre o Brasil e os países vizinhos na época do Império. Você deve estar se perguntando, e em termos econômicos, como é que se desenvolveu o Brasil? Será que era o ouro que ainda o sustentava? Bom, na próxima teleaula você vai ver como o Brasil se tornou o Império do Café. Até lá!